Boa noite! Que prazer estar na tua casa. Estamos iniciando a nova temporada, a terceira temporada do Conexão Educativa. E hoje com um convidado muito especial. Sabe quem é? Professor Lobão, o famoso, gente. Boa noite, Lobão. Boa noite, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui no programa, né, e poder falar um pouquinho de educação com você, Sandra. Coisa boa. Eu que fico orgulhosa e satisfeita de ter você aqui. Então, eu quero que esse programa seja um programa sem medo, um programa que chegue na tua casa com muito conhecimento e gere uma interatividade grande. E eu quero te contar quem eu sou. Eu sou a Sandra Chaves, nasci lá no interior do Rio Grande do Sul, lá na roça. Aprendi a ser professora com a minha mãe, com os meus professores lá da colônia, como eu ia falado, né? E depois fui para Porto Alegre e tenho hoje 30 anos de Goiás. Nesse caminho, antes de chegar aqui, eu fiz o magistério, depois fiz a pedagogia. E com 22 anos, eu já estava na direção de uma escola. E eu sou igual a muitos professores que estão me ouvindo. Eu sou igual a muita mãe de professor que acompanhou essa lida com seus filhos. Eu estudei 3 períodos, de manhã, de tarde e noite. Comecei a trabalhar de manhã, de tarde e noite. E foi essa lida que foi me trazendo nesse caminho. E hoje eu chego aqui para começar a dialogar com vocês sobre educação. É isso. Lobão, bora então? Agora vamos apresentar meu convidado? Gente, o Lobão é um cara muito especial. Olha só onde é que ele já teve. Primeiro, que o nome dele não é assim. O nome dele é Paulo Alberto do Nascimento Júnior, o famoso Lobão. Ele é professor de Geografia e Informática há quase 30 anos. Ganhei dele. Eu já estou há 40, tá? Já trabalhou em Goiânia, Aparecida, Pires do Rio, Catalão, Inhumas, Itabiraí, Trindade, Uberlândia, Brasília e Palmas. O cara é... Tá vendo, né? Criador de conteúdo no YouTube. Mais Geografia. Esse é um programa importante que tem trazido conhecimento para a nossa sociedade. Formado em processos de dados e geografia, especialista no uso de IA, especialmente na educação, é viúvo, tem 4 filhos e atualmente trabalha em 3 escolas e 2 universidades. Quando eu disse que na minha vida profissional eu fiz 3 turnos a vida toda e que muitas pessoas iam se identificar comigo, a gente vê isso na tua experiência, Lobão. Workaholic, né? Workaholic. Por necessidade e depois porque começa a ser muito requisitado, não é isso? Muitos colégios, né? E a gente vai sempre pegando aí o serviço e fomentando a educação, que é muito importante. Como é que começou a sua história, Lobão, com a educação? Eu iniciei o meu período letivo, né, lecionando em 97 num colégio estadual, professor de geografia, né. Nesse momento eu fazia faculdade de processamento de dados, mas dava aula de geografia, que era uma matéria que eu gostava bastante. Depois que eu formei em processamento de dados, eu fiz geografia, né, para poder continuar em sala de aula. E sempre usei os meus conhecimentos de computação para poder fazer coisas diferentes, né. Então, no começo dos anos 2000 eu fazia blog, né, interativo, fiz o comunidade no Orkut, depois fiz uma fanpage, e montei junto com o professor Rocha um canal no YouTube chamado MyGel. MyGel é um sucesso, né? Que alavancou, né, a nossa experiência, fez interação com muita gente e foi para o Brasil todo, né, porque eu já participei de reuniões do YouTube, né, no Rio de Janeiro e São Paulo, onde eu pude compartilhar com outros professores do Brasil. Como surgiu assim, que você é um inquieto, sempre buscando, é um professor nato, é ansioso demais, gente. Acelerado. É acelerado, mas é isso que dá vida. Gente quente é outra coisa, gente que sabe. Conta para nós assim, como é que você começou a perceber a integração da geografia, da informática e da tecnologia?
Eu sempre fui um cara da tecnologia, né? E também da humanas. E aí, qualquer coisa que eu faço, eu sempre vou interagir com a tecnologia. E na sala de aula não foi diferente. Então, desde o começo, desde a época do mimeógrafo, eu fazia as provas com mapas desenhados, datilografada, né? Com bordas especiais, fazia transparências, slides. Então, sempre usei muita tecnologia. Interagia com meus alunos através de blogs, né? Tá vendo, o meu primeiro vídeo no YouTube tem 18 anos que eu postei, né? Tem muito tempo e sempre tive essa interatividade muito grande. Então, se relaciona sempre a parte do professor de sala de aula convencional com a tecnologia. E tem resultado, porque os alunos adoram bastante, eu faço muitas aulas dinâmicas, né? Sempre procuro metodologias ativas e usando a tecnologia. E agora com a IA, usando cada vez mais. Você se acha um professor inesquecível? Ah, não, Conta a verdade, Lobão. Não, tem gente, tem alunos que são grandes amigos meus há mais de 20 anos, né? Então, sempre tem essa ligação muito grande, né? Apesar de que agora nós estamos numa nova geração e fica mais desconectado, né? A minha geração com essa turma mais nova. Mas eu tento sempre entrar na vibe deles, né? Isso, né? E trazer o conhecimento de forma mais divertida. Lobão, você traz um aspecto importante que eu fico assim pensando, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Com 22, estava na direção. Mas era tudo no papel. Era tudo, no máximo, no mimeógrafo, né? Então, como é que você tem visto essa geração, a minha geração, à frente desse desafio com as tecnologias? É complicado, porque para avançar nas tecnologias tem que sair da zona de conforto. E as pessoas, né, estão muito acostumadas com mais do mesmo. Tem professores que até hoje usam a mesma lista de 10, 15 anos atrás, aqueles recortes mal feitos, né? E isso é uma coisa muito, muito ruim. Eu vejo que eu sou inquieto, eu gosto sempre de aprender, sou motivado por isso, né? E eu produzo um material, eu confesso que eu pego a raiva dele logo depois que eu faço. Distribuo, já quero fazer outro, sempre desenvolver, né? E na pandemia foi onde mostrou que muitas pessoas estavam muito atrasadas, né? Eu dei formação de professores na pandemia, professores de São Paulo, para ensinar a usar Google Drive, usar o Zoom, a fazer biblioteca virtual, né? A baixar arquivos, editar vídeos, né? Então, tem muita gente que viu a necessidade de aprender, né? E atualmente eu tenho dado muitos cursos, né? Eu tenho uma mentoria sobre o GA e esses cursos eu pego os professores mais avançados, que têm mais motivação, né? E eles estão sempre se desenvolvendo mais. Tem muita gente que ainda tem muito medo, né? E esse medo vai atrapalhar bastante. Tem um professor amigo meu, já falecido, que ele desenhava um quadro, um coração, professor de biologia, fazia uma aula perfeita. Os alunos eram apaixonados nisso. Hoje em dia, você pega um professor iniciante que ele abre uma animação do coração pulsando e chama mais atenção. Então, às vezes, assim, o conhecimento é muito importante, mas o uso da tecnologia, ele vai fazer essa ligação com o... Não tem jeito, né, Lobão? Não tem jeito de recuar. Não. Porque, na verdade, o professor, ele está dentro de um processo de inovação. As mídias, as tecnologias estão aí. E o que você tem que fazer? Acolher, aceitar o seu medo, porque a gente tem medo, né? E não tem outro jeito. A partir do momento que eu reconheço a minha fragilidade, a minha incapacidade, eu tenho que buscar recurso através de um curso, através da formação, né? Isso mesmo. Quando aconteceu a pandemia, o ICG, o Instituto Consciência, que é a empresa que eu sou diretora há 17 anos, fundada por mim, essa empresa, nós tínhamos calendários e os calendários estavam rodando, tudo presencial. E a pandemia chegou e ninguém sabia direito o que era. Então a gente começou, muda calendário, porque a gente pensava, semana que vem começa. Semana que vem começa. E a gente começou a mudar o calendário e não acontecia. Não acontecia porque a pandemia foi uma coisa muito séria, né? E nós realmente tivemos que nos preparar para esse desafio das videoconferências. Então você passou por isso? Já fazia antes da pandemia.
como é que você teve esse insight assim, de fazer e para quem você fazia? Porque, na verdade, ninguém queria participar, né? As videoconferências não eram como são hoje. Porque a tecnologia era muito mais lenta, né? Eu lembro que eu fiz uma live, uma aula, uma revisão para os alunos, eu dava aula em Pires do Rio, e teve um feriado, eu não pude dar a revisão, eles estavam desesperados. Eu falei assim, ó, descobri aqui um recurso, chama TwitchCam. Pelo Twitter você consegue fazer uma live. Então vamos fazer uma live para poder dar revisão. Foi meio caótico, travou, a internet era muito ruim, mas ficou lá gravada, os alunos estudaram com a minha revisão e aprenderam bastante. Antes de ter o Google Meet, o Zoom, essas tecnologias, né, tinha uma ferramenta chamada Hangout, onde você reunia pessoas de vários locais para poder fazer live no YouTube. Eu já fazia Hangouts já, né, com outros professores, né, divulgando meu canal e fomentando isso aí. Aí eu fiz uma específica, aí eu usava o Zoom, que já existia na época, né? Então quando veio a pandemia eu já sabia fazer. Então você foi o professor dos professores, que eram poucos. Isso. E a gente sabe bem o que é isso, porque nós preparamos o nosso professor para ser professor dos nossos alunos, que hoje, os nossos alunos, eles são professores na escola pública, eles são professores nos grupos de trabalho, nos grupos multidisciplinares. Então, na verdade, a formação ela vai desdobrando, né, Lobão? Isso mesmo. Ela vai desdobrando. E uma coisa boa que nas minhas formações é porque eu sou professor de professores de tecnologia, mas eu também sou professor do chão de sala de aula. Então, a dificuldade que eu tenho, já desenvolvo a tecnologia, já uso, vejo na prática, quando eu vou ensinar, eu não estou falando uma teoria. Tem muito professor, por exemplo, que tem uma teoria, mas não sabe como é que é na prática, né? Eu vivo isso na prática. Então, eu tenho um caminho das pedras porque eu estou nas duas funções, tanto na sala de aula com os alunos, como também na formação de professores. Nosso papo está muito sério. Tipo, tem como ser... Ó, tá no improviso, hein, gente? Se não dá, a gente pula essa parte. Você tá lembrando de alguma musiquinha, de alguma coisa que você fez que surpreendeu e que deu certo? Porque você é um cara assim, não é muito... Você tá muito centrado, você é um cara solto, alegre. Alguma coisa que você possa contar para nós que você usou na sua sala de aula com adultos, que você usou com adolescentes e que deu super certo, que foi sucesso? O lance das músicas, das paródias é uma coisa que sempre deu muito certo, né? Só que antigamente era muito complicado, porque eu tinha que pegar, gastar umas 3, 4 aulas para poder montar uma paródia, né, junto com os alunos. Né? Eu mandava os alunos fazer uma revisão do conteúdo, para poder entender o que estava no conteúdo. Aí depois eu escolhi uma música bem chiclete, né? E aí a gente colocava no quadro a letra original e ia montando os versos em cima da letra original. Sei. Aí depois eu tinha que buscar um vídeo no YouTube de karaokê para os alunos pegarem, cantarem e fazer o videoclipe. Buscar imagens relativas era muito difícil, né? Então, mas fazia músicas muito bacanas, né? Uma das músicas que nós fizemos, que depois eu dei um aulão, maior aulão de Goiás, né? Que a TV agora gravou, que eram 5.000 alunos, né? Nessa aula, né? No auditório fora, eu estava vendo que eu cantei uma paródia e foi um maior sucesso. Você sabe ela um pouquinho, hein? Eu sei, né? Daquela música Evidências, né? É assim, ó. O planeta Terra é formado por 3 partes, já vai anotando. Tem a crosta, tem o núcleo e no meio também tem o manto. A crosta é fina e tem placas de montão. Aí depois vem o refrão, né? E aí vem o núcleo, o interno e o externo, os metais são mais pesados, tem o níquel e tem o ferro. Bacana. E assim por diante, né? Hoje em dia a gente faz música... Agora, olha só, agora eu tenho certeza que ele vai falar que a gente não precisa de 4 horas, nem de 5, nem de trabalho para casa. Como é que se faz hoje, Lobão, uma música assim, em 30 minutos, 20 minutos, no ar com os teus alunos? Como é que é isso? 2 minutos. 2 minutos. Exagerei. Tô dando a aula para os alunos, aí falou assim, ó, o quadro tá lá cheio, né? Cheio. Assim, vamos fazer uma música sobre essa informação? Vamos. Aí eu tiro uma foto do quadro e mando para o IA, lembra de ChatGPT, e falo assim, ó, acabei de dar esse conteúdo e quero fazer uma música didática para os meus alunos sobre esse assunto.
ela tem que ser completa. Aí, de repente, a IA faz a letra, né, completa da música. Aí eu vou numa outra IA, escolho o ritmo, joga a letra, o sono, o né? sono. E aí, de repente, em 15 segundos, tá a música lá pronta. Aí os alunos adoram. Adora. Gente, e aí você está em casa, está pensando, você que é professor, está pensando, nossa, mas eu não sei isso, né? É legal você dizer que não sabe, porque assim, quando a gente aceita, quando a gente reconhece a nossa falta, é que a gente pode buscar caminho. Usar o chat GPT, preparar os melhores prompts, depois ir para o Suno, pedir a música, isso são desafios que eu aprendi com ele na última formação. Vamos seguir aqui, Lobão? Beleza. Tem mais pergunta. Você acha, o chat GPT tem tido muitas críticas e realmente a gente sabe que tem pessoas que não sabem, que não tem bagagem e que pede para o chat GPT fazer, né? Pede para o chat GPT construir projetos. Então, como é que você... Qual a sua análise sobre esse limite? Assim, como usar o chat GPT sem perder a sua identidade, sem perder a sua essência, sendo e trazendo o conteúdo que esse chat nos dá como força e não como fraqueza, porque quem só copia, daqui a pouco não tem poder nenhum, né? Geralmente está falando dos alunos, né? Os alunos usam o chat GPT da forma errada. Por quê? Porque quando surgiu a tecnologia, estava bem no começo, né, cometia muitos erros, e o professor, que não quer sair da sua zona de conforto, falou assim, você está proibido de usar. Você sabe, né, pessoal, que o proibido é mais gostoso. Aí que eles passaram a utilizar. Só que passaram a utilizar sem a supervisão de um adulto, sem orientação. O professor deixou de usar uma ferramenta muito importante para poder supervisionar e ajudar os seus alunos. Então, o aluno usa da forma errada, né? Qual que era o passo que tinha que ser feito? O professor tinha que aprender, tinha que fazer a formação, entender como é que funciona e depois passar para o aluno. Porque não é para você poder pegar, faça um trabalho de história para mim, não. Mas eu estou estudando história, eu preciso aprender esse conteúdo, me explique melhor sobre isso. Então, assim, dá para você poder estudar junto com o chat GPT, como se fosse professor 24 horas, né? Sem alucinação, sem erros, da forma correta. Outra coisa muito importante também, por exemplo, para não ter nenhum erro, você coloca a fonte, você informa para ele, eu quero estudar esse conteúdo, manda o PDF. Aí ele lê o PDF, você conversa sobre o PDF, sobre o conteúdo. Então o professor pode direcionar isso, ele pode montar um material correto, com o conteúdo certinho, dá para o aluno em cima desse material ele vai estudar. Né? Então falta isso, falta letramento digital. Bacana, Lobão. O papo tá bom, mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Conexão Educativa, 3º ano no ar.